Então, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, mais uma vez, falando um pouco sobre Espiritismo, discutindo sobre Espiritismo, falando para os amigos e aprendendo juntos. Então, antes de nós iniciarmos aqui, vamos fazer uma prece, preparar o nosso ambiente íntimo e o ambiente local aqui. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo, Senhor, estarmos aqui reunidos neste sábado, nessa casa, em Teu nome. Pedimos que nos intua para que possamos ser verdadeiros aprendizes do Evangelho, aprendizes desse conhecimento. Pedimos que nos ilumine, não só nessa tarde, mas no nosso evoluir aqui enquanto nos encontramos. Agradecemos ao Mestre Jesus, ao seu Evangelho que tem nos conduzido por essas sendas. Se conosco, Mestre, e agradecemos aos Espíritos amigos aqui presentes, aos amigos espirituais que conduzem os trabalhos aqui da casa. Se conosco, Pai, se conosco, Mestre Jesus, se conosco, Espíritos amigos, hoje e sempre, assim seja. Pessoal, então hoje vamos iniciar o nosso seminário sobre esse livro tão importante, tão extraordinário. Deixa eu pegar aqui o livro. Então, o Conduta Espírita é um dos livros do André Luiz. Nós sabemos que ele escreveu a obra toda, os 13 volumes, conhecido como o plano espiritual. Ele traz várias informações sobre o plano espiritual, sobre o que acontece com o espírito quando da desencarnação. Mas ao lado dessas obras que ele escreveu, que eu considero das mais importantes que vieram aqui para nós, com certeza André Luiz é um dos espíritos de bagagem cultural mais significativa, e a obra dele é um repositório de informações. Não é que ele seja o autor dessa obra, não é. Ele é o repórter, como diz o Espírito Emmanuel, que veio nos trazer informações do plano espiritual, que até então nós não tínhamos de maneira tão detalhada como nós tivemos a partir da obra do Espírito André Luiz. Então, sem dúvida, os livros dele, principalmente os 13 volumes, constituem um documento, pela importância que essas obras representam. Não são só livros, são um documento que a espiritualidade superior permitiu que chegasse até a nós. Então, além dos 13 livros que nós já estudamos aqui, temos que estudar várias vezes, ele escreveu alguns outros livros de mensagens, e um desses é o livro Conduta Espírita, que está aqui na minha mão, que será objeto da nossa jornada, dessas 2 horas que nós começamos hoje. É uma jornada esse livro, na verdade. E quem psicografou foi o médium Valdo Vieira. Nós sabemos que o médium Valdo Vieira, ele chegou a escrever alguns livros com Francisco Cândido Xavier, inclusive parte da obra dos 13 livros do André Luiz, uma parte do Evolução em Dois Mundos, uma parte do Sexo e Destino, Mecanismos da Mediunidade e alguns outros também. E depois ele acaba se distanciando do movimento espírita e do próprio espiritismo, e ele vai para outras linhas aí de pesquisa do conhecimento humano. Mas nessa época ele era espírita, e o Conduta Espírita então foi escrito por meio da psicografia extraordinária do médium Valdo Vieira. E eu trouxe só para exemplificar o outro livro do André Luiz, que é o Agenda Cristã. Esse aqui foi pelo médium Francisco Cândido Xavier, que também tem a ver com esse livro de hoje, que são livros de mensagens com o propósito de nos trazer princípios mais próximos da nossa realidade. Ele escreveu junto com o Espírito Emmanuel esse aqui, A Verdade Responde. Os dois juntos, Emmanuel e André Luiz. Muito bom também. Os dois também, Emmanuel e André Luiz, sempre Chico Xavier agora, psicografando esse trio. O que vocês acham desse trio? Emmanuel, André Luiz e Francisco Cândido Xavier. É o que veio pela obra desses 3 espíritos, sejam um encarnado e os 2 no plano espiritual. Esse é o Tempo e Nós, e os 2 novamente, Emmanuel e André Luiz, Busca e Acharás. São todos livros de mensagem. E nós utilizamos aqui para o nosso seminário de hoje, evidentemente, o Livro dos Espíritos. Eu gosto de trazê-lo assim, fisicamente, porque a nossa base sempre será a base e o documento principal do Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, não tem como falarmos de Conduta Espírita sem falar do Evangelho segundo o Espiritismo. E um livro aqui do Ney Prieto Pérez, lá de São Paulo, que é o Manual Prático do Espírita. Esse livro é muito bom. É um livro mais antigo. Eu comprei no meu primeiro ano do EST, lá no nosso lar, há muitos anos atrás.
E o subtítulo é Guia para a realização do autoaprimoramento com base na doutrina dos Espíritos. É como se fosse uma extensão do Conduto Espírita. Esse aqui é mais prático até, do Frei Pedro Pérez. E do Dr. Larílio de Cerqueira Filho, Energia Mental e Autocura. Esse autor aqui é um dos que eu tenho lido ultimamente, eu acho um grande pesquisador da doutrina espírita nessa área da saúde, saúde física, emocional e espiritual, conectando com os princípios do Espiritismo. Então, essa energia mental e autocura também se conecta com o tema de hoje. Eu acho importantíssimo. Então, meus amigos, vamos começar então a ver alguns pontos dessa obra Conduta Espírita. Nós sabemos que 2 horas é um período relativamente curto para nós tratarmos de temas tão vastos, mas o objetivo do Espírito André Luiz é justamente tornar um pouco mais próximo de nós esses princípios que nós temos acesso por meio de leituras, por meio de palestras, por meio de estudos individuais. Só que a nossa vivência é muito dinâmica, a vida material é muito dinâmica, ela é repleta de acontecimentos, ela é repleta de obrigações. A vida religiosa para o Espiritismo não é só aquela vida onde nós a desenvolvemos dentro de um templo. A vida religiosa para o Espiritismo, ela é algo que faz parte da nossa personalidade em todos os setores da nossa existência. A religião para o Espiritismo, ela sai dos templos de pedra e vai para a nossa vivência prática. É ali que está a essência do ensinamento dos Espíritos. Às vezes o movimento espírita ele gosta de algumas novidades e vai para caminhos diferentes dos caminhos distintos da mudança comportamental. Mas a mudança comportamental, que é deixar aquele homem velho para dar lugar a um homem novo, deixar nossas mazelas espirituais e desenvolvermos as virtudes, desenvolver aquela que nós já temos em germe dentro de nós, esse é o pressuposto religioso da doutrina espírita. Sem essa compreensão do que é doutrina, sem essa compreensão do que é conduta, do que é comportamento, nós vamos ficar ali na superfície do que é o espiritismo. A pessoa que é espírita, mas ela não trabalha na sua reforma moral, ela não compreendeu ainda a finalidade da doutrina espírita. A religião não é vir a um centro, não é ir participar ou tomar um passe, por exemplo, ou participar de uma reunião mediúnica. Tudo isso são mecanismos que nos conduzem a uma reforma moral. Então esse é o propósito do livro Conduta Espírita, especificamente. E é claro que a palavra espírita, ali logo depois do conduta, significa que é dirigida a nós espíritas, principalmente os que já se encontram há algum tempo na doutrina. E vamos entender isso por quê? Porque a compreensão da doutrina, do conhecimento, da mudança comportamental, ela passa por um conhecimento teórico prévio, antes da doutrina espírita. E é esse roteiro que nós vamos então desenvolver a partir de agora. Essa pequena jornada no nosso mundo íntimo, no nosso eu espiritual, no nosso comportamento do dia a dia, e para que nós possamos repetir o Evangelho de Jesus. Essa é a proposta. Então nós trouxemos alguns slides aqui que vão ilustrando o nosso pensamento dessa tarde. Não são muitos não, tá? Então vamos iniciar como sempre, com a base da base da base da base, que se chama Jesus. Já ouviram falar em Jesus? A base de todos, Tirando Jesus do Espiritismo, acabou o Espiritismo. Kardec ele foi genial em todos os momentos, mas quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo a grande conexão com aquele novo conhecimento com o Evangelho, ele realmente ali chegou no ápice da inteligência, da sabedoria, na minha opinião, de tudo aquilo que ele representava dentro do bom senso que foi o codificador. Eu trouxe aqui, é difícil escolher os ensinamentos de Jesus, por quê? Porque os ensinamentos de Jesus, aquilo que chegaram até nós, nós sabemos que os evangelhos foram escritos depois da crucificação, e isso houve uma experiência oral muito grande naquela época. Nós sabemos que quando se escreve algo muito tempo depois, muitas coisas se perdem. Isso é natural do ser humano. Mas daquilo que restou para nós, que se encontra nos 4 evangelhos, Lucas, João, Marcos e Mateus, depois alguma coisa no Atos dos Apóstolos, de Lucas, e depois nas cartas de Paulo, de Tarso. Então é ali que nós temos ali a essência daqueles ensinamentos. E eu escolhi 2 hoje de Jesus para ilustrar, e é esses 2 que nós vamos memorizar, porque
eles vão conduzir o nosso pensamento então nessa tarde. O primeiro deles é: quem me serve, siga-me. Essas frases lapidares de Jesus, né? Quem me serve, siga-me. E quem me segue não anda em trevas. O seguir aqui de Jesus é o dinamismo, né? É o movimento. Então quem me serve, quem adentrou-se às portas dos ensinamentos cristãos, nós estamos seguindo, mas o seguindo é o dinamismo, é o estar em movimento, é o colocar em prática. Essa é a preocupação, né, dos ensinamentos. E quem segue Jesus não anda em trevas, né? O que são as trevas, senão as violações das leis divinas, a nossa incompreensão ainda das verdadeiras realidades da nossa vida, né? São as trevas. Todos nós temos um pouquinho, porque nós ainda nos encontramos em um planeta de provas e expiações. Então é natural que nós ainda temos dentro de nós um pouco de trevas, né? Isso que vai ainda prejudicando o nosso evoluir. Mas se nós nos apegarmos aos ensinamentos de Jesus, procurando colocá-los em prática, no dia a dia nós estaremos andando sob a luz, né? E não mais sob as trevas. Ao contrário do que muitas religiões imaginaram, as de origem, né, do cristianismo, Jesus não é aquele Salvador que, né, fica numa esfera inacessível. Ele é aquele Salvador que está junto de nós aqui, né? Deixa eu abrir aqui, que o meu computador tem um problema de comunicação aqui. Já vai abrir aqui. Então Jesus, ele veio, né, para trazer esse código divino que é o Evangelho de Jesus para o nosso evoluir, né, o nosso progresso espiritual. Vamos sair um pouco de Jesus propriamente dito e vamos ali para o codificador. Logo na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele vai iniciando a obra dele com o Livro dos Espíritos. Ele publica lá no dia 18 de abril de 1857 em Paris. Aí ele começa lá, vocês vão pegar o livro abrindo, ele começa na introdução ao estudo da doutrina dos Espíritos. E ele começa fazendo uma história dos acontecimentos que culminaram com a publicação do livro, que nós já sabemos, aquelas mesas girantes, aqueles eventos extraordinários, que ninguém sabia o que era, movimentação de objetos. E ele foi avançando nos estudos, aí ele viu que havia ali uma doutrina que estava por trás desses acontecimentos, e ele publica então o Livro dos Espíritos. Então vocês imaginem que no primeiro momento, depois dessa parte de acontecimentos extraordinários, veio a parte da psicografia, que ele chama de mediunidade de efeitos inteligentes. Quando ele descobriu isso, ele passou então ele desprezou esses efeitos, esses fenômenos, que eram, vamos dizer aí, pré-históricos em termos de conhecimento, embora boa parte do movimento espírita goste dos fenômenos ainda até hoje, mas ele desprezou isso e foi então para a psicografia. E ele recebeu várias mensagens dos médiuns da época, ele fez um estudo e ele publica então essa introdução. E ali na introdução, ele coloca os princípios que são basilares da doutrina espírita. E ele coloca entre aspas. O que ele quer dizer? Que são ipsis literis, é cópia dos ensinamentos dos espíritos, não é a visão dele codificador. E um desses ensinamentos diz assim: essa aqui é uma das poucas fotografias do codificador. Até onde as minhas pesquisas foram, eu só conheço duas. Essa é uma outra. Essa foi na Sociedade Espírita de Paris, foi um médium que tirou. Porque na época, né, imaginem vocês, a existência, né, de máquinas fotográficas, era o início da fotografia, então era muito difícil. Mas é um retrato mesmo, uma fotografia, não é uma gravura, essa fotografia. Então diz lá assim os Espíritos: a moral dos Espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem
uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Estou trabalhando um pouco aqui. Suas menores ações. E outra curiosidade, essa é a primeira menção da codificação ao nome do Cristo. A primeira menção. Logo na introdução da obra, depois do nome do Cristo, os princípios do cristianismo iam ser ali trabalhados, ressignificados pelo codificador, pelos espíritos superiores, ao longo de todo o livro dos Espíritos. Então essa é a primeira menção. Mas o que acontece aqui? Eles estão já dizendo que a prática do bem é ali a coluna mestra do nosso comportamento. E essa última frase, mesmo para as suas menores ações. É isso que o Espírito André Luiz vai trabalhar no livro Conduta Espírita. Ele vai tirar esse conhecimento evangélico da teoria e colocar nas mínimas ações. Então, quem leu a obra, ou vai reler, porque uma obra tem que ser lida muitas vezes, vai ver as minúcias que ele chega, que vão refletindo ali esse comportamento evangélico. Então, isso é importante que nós saibamos. Aí, na sequência, depois está com um probleminha. Eu não vou usar mais o passar no slide, só um minutinho. Mas vamos complementar com o Espírito Emmanuel esse raciocínio nosso. Se o PowerPoint chega a deixar, mas nós vamos vencer o PowerPoint. Hoje é a prova da paciência. Então, vamos ver quem que vai passar na prova da paciência hoje. Todo mundo já é paciente, assim? Evangelicamente falando, igual Francisco Cândido Xavier, aquela paciência evangélica mesmo. É algum problema na transição dos slides. Eu não vou fazer a transição. Então diz o Espírito Emmanuel, complementando o que disse Jesus e complementando o que disseram os Espíritos superiores no slide anterior. Reconhecemos assim que não basta admirar a Cristo e divulgar-lhe os preceitos. Todos nós fazemos isso, Quem faz palestra, quem está na seara espírita, gosta, não aprecia os ensinamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, amar os inimigos, fazer o bem. São ensinamentos muito bonitos, que vão nos tocando, Nós não cansamos de ouvir os ensinamentos do Cristo, pode reparar como é interessante. Nós cansamos de outras coisas na vida, mas dos ensinamentos não, porque eles falam ao espírito imortal nosso, Então, mas não basta isso. É imprescindível acompanhá-lo para que sejamos na bênção da luz. Acompanhar o que é? Aquele dinamismo, aquele movimento, não algo estagnado. Para isso é imperioso que busquemos a lição pura e viva. Ele vai mencionar muito isso na obra dele, o Espírito Emmanuel. Lição pura e viva que é tirar da teoria e colocar na prática. Então, isso está na introdução da obra. Comumente, o Espírito Emmanuel faz os seus prefácios por meio de Francisco Cândido Xavier. Não sei se ele se comunicou por outro espírito, por outro médium encarnado, mas ele usava sempre Chico Xavier, enquanto o André Luiz, nesse caso, usou da psicografia do Valdo Vieira. Mas eu nunca vi o Emmanuel escrevendo pelo médium Valdo Vieira. Não sei se existe isso. Só pelo médium Francisco Cândido Xavier. E o André Luiz ali na introdução ele vai dizer assim, na apresentação da obra: reunimos algumas páginas com indicações cristãs para que venhamos a burilar. Vamos ver um pouco esse verbo, burilar. Todos já ouviram, Sabe o buril, que parece uma caneta, que serve para gravar assim na madeira, no ferro? Quem faz tatuagem parece um buril também, Então buril é isso, Burilar implica uma certa dor, na madeira, gravando no nosso eu espiritual. Isso é burilar, as nossas atitudes no campo espírita em que o Senhor, por acréscimo de misericórdia, nos situou os corações. O que é o acréscimo de misericórdia? Essa expressão é muito recorrente na obra dos Espíritos superiores, É mais ou menos isso, acréscimo de misericórdia. Nós ainda não temos grandes conquistas espirituais para que possamos escolher os meios que nós vamos fazer o nosso processo de evolução. Como nós não temos essas conquistas espirituais, Deus nos concede meios por acréscimo de misericórdia. Não é pelo nosso merecimento, mas sim para nos impulsionar ao progresso. O que é o acréscimo de misericórdia? Uma família mais estruturada para um espírito rebelde. Ele não tem mérito de ter uma família estruturada, mas é por acréscimo de misericórdia. Entendeu?
um emprego mais bem remunerado para quem precisa desse emprego para o progresso espiritual. Estamos falando de progresso espiritual, porque todos os nossos caminhos terrestres, todas as nossas atividades, todas elas são conducentes ao nosso progresso espiritual. Quem souber aproveitar esse ensinamento vai fazer o seu progresso evolutivo de maneira mais significativa. As colônias espirituais, essas de transição que são mencionadas na obra do André Luiz como o nosso lar, é por acréscimo de misericórdia. Por que são colônias de transição? Nós não temos, salvo exceções, quando desencarnamos, nós vamos para essas colônias porque elas são de transição, são próximas aqui da Terra, enquanto outros planos superiores seriam para espíritos mais bem adiantados, que trabalharam melhor o seu processo evolutivo. E eles vão falar assim, o Lísias, lá no nosso lar, vai falar, a colônia nosso lar é por acréscimo de misericórdia. A própria colônia foi dada como acréscimo de misericórdia. É isso, essa ideia que representa. Sabemos que a liberdade espiritual é o mais precioso característico do nosso movimento. Isso é importante, porque o nosso movimento espírita, que é diferente do espiritismo, né? Espiritismo é o conhecimento teórico que se encontra nas obras de Allan Kardec, depois foi complementado pelos espíritos superiores, e tem o caráter progressivo da obra do Espiritismo, né, e ainda está sendo complementada, e vai ser complementada sempre. Claro que há critérios para isso, mas nós temos uma liberdade. Ao contrário de outras religiões, as religiões geralmente, elas impõem os seus princípios. Elas impõem. Se eu sou de determinada religião, eu tenho que seguir aquele conjunto de princípios. O Espiritismo, por mais que tenha os seus princípios, mas cada um de nós tem a liberdade de interpretá-los. É isso que ele quer dizer aqui. Ele interpretou dessa maneira, o Espírito André Luiz, e nos deixou, né, essa obra. Mas cada um de nós devemos interpretar aquilo que nós lemos para a nossa realidade espiritual. Então isso faz parte de um trabalho de maturidade, de um trabalho de engajamento das nossas ideias, das nossas vontades, a uma vontade superior, que é de Deus. É um trabalho de maturidade. Mas é fundamental que nós tenhamos isso. Por mais que tenhamos referências do movimento espírita, grandes nomes, mas nós, cada um tem esse direito. E a liberdade, ele é um direito inalienável. Inclusive a lei de liberdade é uma das leis divinas, né, que está ali no livro dos Espíritos. Essa lei que nos concede esse livre-arbítrio, né, a faculdade de escolha dos caminhos da vida. Né? Essa é a lei de liberdade que está dentro de nós, de cada um de nós. Né? Então, iniciando aqui, o livro Conduta Espírita ele tem 47 capítulos. São 47 mensagens, a maioria perante o trabalho, perante o templo espírita, sempre coloca perante. São 47. Só que, para fins didáticos do nosso estudo dessa tarde, eu separei em 4 grupos. Eu peguei essas 47 mensagens e separei em 4. Então, eu coloquei conduta espírita perante a si mesmo, conduta espírita perante a família e perante a sociedade, conduta espírita perante o movimento espírita e conduta espírita perante Deus. E eu coloquei cada uma, nós vamos ver as 47 mensagens, né? Começando então pelo primeiro grupo, né? Conduta espírita perante si mesmo. Não há como nós iniciarmos o nosso processo evolutivo com mais sabedoria sem esse olhar para nós mesmos. Esse é um olhar muito difícil. Porque para olharmos para nós mesmos, nós temos que ter uma dose de humildade mais significativa. Temos que saber olhar os nossos erros, as nossas virtudes, os nossos problemas, os nossos medos, anseios. Esse é um olhar para dentro. Todos nós temos que empreender esse olhar. Não há possibilidade de nós avançarmos significativamente, que é o que nós queremos, se nós não tivermos esse olhar para nós mesmos. E dentre as 47 mensagens que tem no livro Conduta Espírita, algumas são dirigidas a esse olhar para o nosso íntimo. Como nós vamos amar o nosso próximo se nós não amarmos a nós mesmos, como disse Jesus, por exemplo? Isso não vai acontecer. Como que eu vou desempenhar um ofício numa área mais ligada à caridade alheia, se eu não tenho uma caridade para comigo mesmo, um olhar para comigo mesmo? Se eu não resolver alguns problemas de ausência de perdão, algumas culpas
Algumas nós identificamos, são ainda dessa encarnação, outras nós não identificamos, mas trazemos uma angústia, né, uma tristeza. Algumas pessoas têm isso muito acentuado. Né? Geralmente isso é um resquício do passado espiritual, mas nós temos que fazer esse autoconhecimento. Isso é fundamental para o progresso, né, para a nossa evolução. Todo o livro Conduta Espírita é baseado nessa questão do olhar para dentro de si e mudando esse olhar para que o nosso agir possa ser melhor. A primeira mensagem ali é esse perante nós mesmos, é o nome da mensagem. O que eu fiz aqui? Eu peguei o nome do capítulo, desses 47 capítulos, e coloquei uma frase só, que vai trazer uma ideia geral da proposta de cada capítulo. Aí todos aí vão ler em casa e vão entender depois com mais, talvez com uma leitura melhor, o que eu quero dizer aqui. Porque é difícil, né, André Luiz? Vocês devem saber, não só ele, como outros espíritos, cada parágrafo tem um conhecimento. Só os espíritos superiores têm essa capacidade de falar muito por poucas palavras, mas é muito mesmo. Eu li para o seminário, eu li 2 vezes, mas eu li outras vezes essa obra. Mas para o seminário eu li 2 vezes e fiz uma vez os slides aqui. E eu vejo assim, relendo, porque só uma leitura é insuficiente. Temos que ler várias vezes as obras, porque o processo de aprendizado ele se faz por meio da repetição. Não só do espiritismo, como qualquer conhecimento humano. E ali eu vejo, cada parágrafo dele existe ali um conhecimento que deve ser aprofundado. Isso realmente é impressionante. Então, eu coloquei aqui os capítulos, eles não estão em ordem, de acordo com o livro, mas da ordem que eu fiz, de acordo com a compreensão para esse seminário. Tá? Então, o primeiro capítulo que eu usei é esse perante nós mesmos. E eu coloquei a seguinte frase, que são cópias do livro, né? Preferir a autocrítica ao autoelogio. Essa é a frase, né, desse capítulo. O que vocês acham disso, né? Preferir, né, a autocrítica ao autoelogio, né? Muitos de nós temos uma tendência ao autoelogio, ainda que por mecanismos de fuga, sabe aquela fuga mesmo da psicologia? Fugir da realidade, não querer encarar um problema, né? Temos essa tendência à fuga. Então nós gostamos de um autoelogio. Mas eu sou uma pessoa muito boa para isso, aquela pessoa está num patamar evolutivo inferior ao meu. Esse tipo de pensamento pode nos prejudicar muito. E uma autocrítica, né? A crítica não no sentido negativo. Muitas vezes a tendência nossa é vincular a palavra crítica a algo negativo, mas a crítica é uma ressignificação de um acontecimento. Então, quando há, por exemplo, uma crítica de um livro, né? Não é que está criticando negativamente o livro, não, é uma forma de entender a obra. Né? Então, mais ou menos isso, né? Os livros de Immanuel Kant, né? Crítica da razão pura, por exemplo, né? Uma ressignificação de como ele via a razão. Isso é a palavra crítica. Então, a autocrítica é entendermos a nossa realidade. Né? Essa é a proposta desse capítulo. Perante o corpo, conduta espírita agora é esse olhar para dentro de nós, tá? É um olhar para nós. Não estamos falando do próximo, não estamos falando de Deus, estamos falando de nós, por enquanto. Perante o corpo, né? Imaginem vocês, mas eu fui ao espiritismo, lá ao centro espírita Neném, mas falaram que eu tenho conduta espírita em relação ao meu corpo. Temos, porque o corpo é um instrumento do nosso progresso espiritual. O nosso corpo é uma vestimenta temporária. Nós vamos deixá-lo aqui, espero que demore um pouco mais, mas vamos deixá-lo aqui. E como que nós iremos retornar ao plano espiritual? Mas se nós vamos deixá-lo, não significa que não temos que cuidar do corpo físico, de todas as maneiras que nos é possível. O abuso das energias corpóreas também provoca suicídio lento. Essa foi a frase que eu peguei desse capítulo. Nós vamos entender que o suicídio não é somente aquele direto, que uma pessoa, por exemplo, com uma arma de fogo, tira a sua vida, ou se joga de um penhasco. Esses são suicídios diretos. Mas o Espiritismo veio nos revelar uma outra forma de suicídio, e é uma forma que todos nós estamos sujeitos, que é esse indireto. Ele acontece por meio do quê? De 2 maneiras, basicamente. Quando há um descuido proposital do corpo físico, ou a pessoa não reúne meios para lutar contra alguns problemas, mas é principalmente pelo desgoverno das emoções. Todos nós temos problemas, todos nós temos desafios, todos que nos encontramos aqui. As emoções devem ser o quê? Governadas. Se nós não governarmos essas emoções, nós podemos prejudicar o nosso corpo físico.
André Luiz é um exemplo típico disso. Ele foi chamado de suicídio lá no Umbral, no comecinho da obra Nosso Lar. Suicida, suicida. Tem no filme também essa parte. E ele ficava indignado, mas como? Eu não cometi suicídio. Né? Daí ele vai ser resgatado, daí chega o médico lá, depois de algum tempo lá na colônia, onde ele estava acamado, Henrique de Luna, o nome do médico, e pergunta, e fala para ele, pena que você veio pelo suicídio. Depois que ele ouvia isso lá no Umbral, ele ouviu isso na colônia, mas como assim suicídio? Porque você era uma pessoa descontrolada emocionalmente, você é uma pessoa que era sempre de mau humor, cabisbaixo, uma pessoa que tinha as emoções em desgoverno. Isso provocou um suicídio no sentido de que ele desencarnou em um tempo menor do que ele deveria ter desencarnado. E mais o câncer também que ele teve, mas o que provocou mesmo a morte do corpo físico não foi o câncer, foi o desgoverno das emoções. É isso que é dito lá no discurso da obra. Então todos nós estamos sujeitos a isso. Então é fundamental que nós tenhamos isso. O corpo em si deve ser, claro, preservado, devemos nos alimentar melhor, da melhor maneira que nos é possível, exercícios físicos, tudo isso caminha para o nosso progresso. Olha onde que vai o livro Conduta Espírita, os detalhes da obra. O alimentar, quem vai também ler toda a obra do André Luiz, é um convite perene ao equilíbrio na alimentação. Mas só é um equilíbrio por equilíbrio? Não, é um equilíbrio para a preservação do corpo físico. Temos que olhar essa finalidade de alguns ensinamentos da obra do Espírito André Luiz. Então, perante o corpo, essa ideia de equilíbrio deve estar presente na nossa forma de ver tudo isso. Tem 2 capítulos, são os primeiros que ele coloca da mulher e do jovem. É claro que ele escrevia os seus livros numa época em que a mulher ainda estava lutando para a igualdade dos direitos. Isso é algo recente na humanidade. É muito recente. Alguns países nem ainda cogitam da igualdade de direito entre mulheres e homens. Países árabes, nós sabemos que a mulher é colocada num segundo plano. Ela não tem os mesmos direitos que os homens têm. E ele coloca um capítulo específico, mas nada muito diferente, né? O sacrifício, nada diferente do que é para todos os encarnados. O sacrifício representa o preço da alegria real. A ideia de sacrifício da mulher e de todos nós representa esse preço da alegria geral. E o do jovem ali na sequência. O culto da temperança afasta o desequilíbrio. Os nossos jovens eles precisam de uma orientação, precisam de um caminho na vida. Alguns até se aproximam do espiritismo, mas depois acabam se distanciando, são trazidos pelos pais. Mas é algo que nós temos que nos preocupar. Eu acho que o nosso movimento jovem, espírita, já foi mais pujante no passado. Hoje ele não é tão pujante. Então nós temos que nos preocupar com isso. Sem a juventude, o nosso movimento espírita terá dificuldades no futuro. A casa espírita que não tem evangelização infanto-juvenil, ela pode perecer no futuro porque ela não terá trabalhadores. A casa espírita que não tem o ESD desenvolvido, o estudo sistematizado, e não tem evangelização infanto-juvenil, ele pode perecer porque não terá trabalhadores no futuro. Eu vejo algumas casas já com dificuldades. A primeira coisa que eu pergunto é, tem evangelização infanto-juvenil? Tem ESD, porque são as portas de entrada para o trabalho no movimento espírita. Então isso é muito preocupante. Se nós não trabalharmos isso pode haver então um problema no futuro. Havia antigamente mocidade espírita, lembram disso no passado? Hoje é difícil de encontrar isso. É muito difícil. Então nós temos que voltar a essas bases. Todo o nosso movimento espírita passa por dificuldades, ainda mais durante a pandemia, até atualmente passa por algumas dificuldades de retorno do trabalhador para a casa, seja por medo, seja porque houve uma desvinculação mesmo do trabalhador, uma desvinculação espiritual da casa espírita, houve um afastamento do coração do trabalhador da casa espírita. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, o conforto de casa, o conforto de estar assim longe, sempre num período de repouso, isso pode trazer danos para o progresso espiritual, e danos severos. Perante a enfermidade, todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual. Essa é a frase que eu retirei desse capítulo, perante a enfermidade. A nossa conduta perante a enfermidade diz muito do nosso aproveitamento do conhecimento espírita. Seja uma enfermidade nossa, seja uma enfermidade de um ente querido, uma pessoa querida próxima de nós. Nós espíritas sabemos que a enfermidade ela tem a sua origem, a sua gênese no mundo espiritual, no nosso eu espiritual, todas elas, mesmo aquelas que aparentemente
são provocados por agentes externos. Mas quando elas se aproximam do nosso corpo, né, encontra ali um ambiente saudável ou não para a proliferação. Mas todas as enfermidades, todas as doenças físicas têm gênese sim no plano espiritual íntimo de cada um de nós. Mas é perante a enfermidade que nós vamos realmente, né, testar ali a fé, né, a pujança do nosso conhecimento. Né? Desespero é algo que nos afasta de uma espiritualidade superior. Agonia, aflição, ansiedade exagerada. É claro que ninguém vai ter um comportamento absolutamente correto, absolutamente perfeito, mesmo porque, né, o progresso espiritual ele é lento, porém contínuo. Ele não pode ser descontinuado. Todos conseguem compreender essa diferença de processo contínuo? Lento, mas contínuo. Mas ele não pode sofrer hoje, nessa altura do campeonato, sofrer uma interrupção muito brusca, porque isso vai trazer realmente prejuízos severos para a nossa alegria futura. E a enfermidade ela vem então ao encontro do desenvolvimento, né, das nossas potencialidades ali ocultas. E nós espíritas temos que ter então uma postura realmente corajosa perante as enfermidades, seja perante quem for. Né? Vamos encorajar a pessoa, né? Não é ter um discurso de um otimismo exagerado, mas é um discurso de realismo, uma fé viva, como diz o Espírito Emmanuel. Isso é muito importante que nós saibamos desde já. Alguns aqui já passaram por provações na área da saúde ou tiveram entes queridos que passaram. Os que não passaram, vão passar. Isso faz parte da realidade de todo ser humano. Mas é ali que vamos, então, mostrar um pouco da nossa realidade. Perante os fatos momentosos, aqueles fatos que nos abalam, né? As provações gravitam na esfera da justiça divina. Só essa frase. Todos os fatos, os acontecimentos da vida, sejam na esfera individual, na esfera familiar, ou na esfera da sociedade, ou na esfera mundial, tudo isso está sujeito, né, a uma ordem universal, a uma ordem divina que dirige, por incrível que pareça, todos esses acontecimentos. E às vezes a providência tolera que eles ocorram porque isso é necessário para o nosso progresso espiritual. Não que Deus vá trabalhar para que ocorra uma guerra, não é esse o entendimento, mas ele tolera que isso ocorra porque estamos num planeta de provas e expiações, se for necessário para o nosso progresso espiritual. Se existe uma pandemia, como a que nós estamos vivendo hoje, existe uma razão divina por trás de tudo isso, ainda que nós não temos uma compreensão exata, minuciosa, mas nós temos essa certeza de que está dentro do plano divino. A Joana de Ângeles, a benfeitora, tem um pensamento assim interessante. Ela coloca assim: há em tudo uma ordem universal. E há mesmo, em tudo, né? Um conjunto de preceitos. Então, perante esses fatos momentosos, como nós vivemos durante a pandemia, lá no começo foi pior, agora estamos ainda numa situação difícil, mas ainda hoje nós já antevemos um pouco o fim de tudo isso, né? Mas lá naquele início foram momentos difíceis, nós não sabíamos o que estava acontecendo, né? E agora eram fatos momentosos. Então, né, cada um de nós tivemos ali um comportamento mais de compreensão de tudo isso, né? E tudo isso está dentro da justiça divina. E perante a desencarnação, maior resignação, mais prova de confiança e entendimento. Quanto maior a resignação frente à desencarnação, maior é a prova de confiança. E todos nós iremos passar por esse momento. Ou, né, entes queridos já passaram, né? Como vamos nos comportar perante isso? Né? Meu pai desencarnou em 2015, faz 7 anos, janeiro de 2015. Foi ali o momento mais difícil, né, da pessoa mais próxima. Mas outros irão e eu também irei, né? Todos nós iremos. Qual que é a nossa postura perante a desencarnação? O livro Obreiros da Vida Eterna, na segunda parte do livro, a equipe do André Luiz vai tratar de 5 casos de desencarnação. Lembra que fez o estudo? Um era espírita, o outro não era espírita, mas tinha uma conduta evangélica sem ser religioso. Entenderam a diferença? Uma conduta evangélica sem praticar nenhuma religião. O outro era um católico fervoroso, tão dedicado que o comportamento dele chamou a atenção do plano espiritual, de tão dedicado que ele era. Uma outra evangélica, claro que a obra é proposital, né? E ali vai falar, né, das conquistas espirituais de cada um deles no momento da desencarnação. Alguns teve a desencarnação tranquila,
orientando a esposa, os filhos como seria, o outro foi mais difícil porque não queria desencarnar naquele momento, por mais que fosse uma pessoa integrada com os ensinamentos. Então, vai dizer muito de nós também, não só as enfermidades, né, mas também o momento da desencarnação, como que nós iremos retornar ao plano espiritual e aceitar isso como sendo um fato natural. É muito fácil até falar da desencarnação, mas vivê-la, né? Eu não lembro mais, porque nós estamos sujeitos à lei do esquecimento, né? Das outras vezes que eu desencarnei, mas é algo difícil, não é? Por mais que nós estejamos integrados no movimento espírita, falamos disso sempre, mas é algo difícil, não é algo fácil, né? A nossa vida ainda é muito material, mas nós temos que treinar desde já. João de Anjos também fala assim, né? Treine um pouquinho, todos os dias, porque esse momento vai chegar, né? Inevitável, né? E quando chegar, que possamos fazer o retorno da melhor maneira possível, né? E sabermos onde nós vamos, né? Para onde nós seremos direcionados. Perante os sonhos, olha onde vai André Luiz, né? Extrair sempre os objetivos edificantes desse ou daquele painel entrevisto no sonho. Olha que interessante. Às vezes nós sonhamos, não sei, cada um tem, né, uma percepção dos sonhos, né? Eu tenho um sonambulismo, mas não é o sonambulismo vulgar, é o sonambulismo kardeciano, que eu tenho uma certa consciência durante o meu sonho. Eu sei onde eu me encontro e por que eu me encontro ali. Às vezes eu tenho essa consciência. E às vezes não são lugares muito bons, né? E isso que ele quer dizer é o seguinte: retornando ao plano material, a corda não permite que essas lembranças, para quem tem, atrapalhem o dia, né? Retire ali uma lição, né? Isso que é interessante. Eu sonhei faz um mês mais ou menos, eu estava aqui no Meridei. Olha que interessante, e tinha esse salão aqui, só que tinha uns 3 andares aqui para cima, e aquele dia estava tendo um atendimento, eu lembro mais ou menos, né? Um atendimento a espíritos sofredores, e havia vários ali, né? Então eu tenho ali algumas coisas ali, algumas lembranças desses acontecimentos, né? E outros também não muito bons, mas para quem tem essas lembranças, isso que ele quer dizer, isso não pode atrapalhar. Nós espíritos sabemos que os sonhos, eles são vivências no plano espiritual. E essas vivências às vezes não são vivências muito boas, a depender da nossa sintonia, né, das nossas necessidades, né? Por isso que também nós temos que tentar nos vincular sempre ao plano superior, para que tenhamos bons sonhos e tenhamos boas vivências quando nós dormirmos, né? E isso é muito importante para todos nós, né? O sono é algo importantíssimo para a vivência espiritual e a vivência física também. E é claro que nós não acreditamos em nada naquela significação de sonhos, né? Do que pode ser, sonhei com tal coisa, é tal coisa, né? Tem pessoas que acreditam nisso. Nós espíritas não acreditamos nesse tipo, né, de comparação, né? Perante as revelações do passado e do futuro, em alguns poucos casos isso pode acontecer. Geralmente quem está numa reunião mediúnica, pode acontecer de um espírito revelar algum fato de um membro encarnado. Isso é raro, mas pode acontecer. Mas se acontecer, diz André Luiz, somos herdeiros de nossos próprios atos, né? Pode ser uma revelação. Geralmente o que acontece é uma pequena revelação. Acontece geralmente assim, em casos raros, mas pode acontecer. É para ajudar o espírito encarnado, tem esse propósito. As revelações do passado e do presente no espiritismo não são revelações com propósito de saber se a pessoa foi rainha, foi rei, ou foi príncipe, né? Isso é uma maneira romântica de ver a reencarnação, né? Será que eu fui um rei? Será que eu fui uma princesa? Isso é uma maneira romântica, né? Nós sabemos que não funciona bem assim. Perante o livro, qual que é a nossa postura? Aprende mais e mistura melhor, né? Há um convite perene do Espiritismo aos estudos, principalmente da própria doutrina. Não sem razão o Espírito Verdade disse no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-los, eis o segundo. Né? Um dos meios de nos instruirmos se faz por meio de livros, de leituras, né? O livro espírita tem esse propósito, né? Por favor, livro. Só um minutinho. Então o livro tem esse propósito, né?
Mas na sequência tem aqui perante a instrução, né, que se conecta com esse conhecimento perante o livro. A educação da alma é a alma da educação. Essa é a frase aqui. Né? A educação da alma é a alma da educação. Porque o Espiritismo ele é uma ciência de educação do nosso espírito. Esse é o primeiro ponto que nós temos que compreender. Né? O Espiritismo ele vem ao encontro da educação da alma. Só que é um processo de autoeducação, né? Que nós temos que promover dentro de nós. Né? É um desafio para nós todos isso. Né? Mas é fundamental que nós tenhamos isso em mente. Sem um processo de autoeducação, nós não vamos alcançar ali, né, o nosso processo evolutivo, aquilo que nós desejamos para a nossa felicidade. Quando nós falamos em processo evolutivo, estamos falando em felicidade, que todos nós queremos. Né? Então, se nós queremos felicidade real, a verdadeira, nós temos que empreender esse caminho. E esse caminho é um caminho doloroso ainda, é um caminho cheio de pedras, cheio de sacrifícios, mas é um caminho inevitável, né, para a nossa felicidade real. Perante a ciência humana sobrepõe-se à ciência divina. Quando a ciência pregar algo que vai de encontro ao que diz o Espiritismo, nós temos que ficar com o Espiritismo. Entendeu? No seguinte sentido, tem a frase famosa, né, que Kardec fala, né, se um dia a ciência realmente desmentir o Espiritismo, fiquemos com a ciência, mas não é nesse sentido. É no sentido que às vezes a ciência nos convida a algo que colide com o ponto. Por exemplo, casos de aborto. Tem casos que a medicina aconselha o abortamento. O Espiritismo não compactua com nenhum tipo de aborto. Por quê? Porque isso viola as leis divinas básicas, né, da multiplicidade, a lei divina da reencarnação. Então nós, né, somos desfavoráveis a qualquer forma de abortamento. Mas existe então ali um traço, é isso que ele quer dizer. Inclusive ele dá o exemplo do aborto também nesse caso. E perante a arte, né? A arte deve ser o belo criando o bom. Tudo que, né, vai ao encontro, que o nosso movimento espírita ainda nos despertou um pouco para a arte. Né? Kardec tem alguns textos no livro Obras Póstumas sobre a arte espírita. Nós temos pouca coisa, mas o nosso movimento ainda não despertou a minha leitura. Né? A Igreja Católica tem a parte artística riquíssima, não tem? Nas catedrais, né, os seus vitrais vão mostrando imagens do Evangelho. Já repararam isso? Nós espíritos não temos lá uma obra que retrata os fatos por exemplo, do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Não temos ainda. Poucas manifestações artísticas ainda. Não me refiro àquela arte de um médium que vai e começa a pintar quadro falando que é de Renoir, de Van Gogh, por exemplo. Tem muito isso no movimento espírita. Eu tenho minhas reservas pessoais em relação a isso. Mas não é essa arte que eu me refiro. A arte mesmo no sentido do sublime, de retratar mesmo o plano espiritual. É a minha opinião sobre o tema. Eu sou um pouco rigoroso para algumas práticas dentro do movimento espírita. Né? Essa de pintar quadro é uma das que eu tenho muitas restrições. Né? Muitas restrições. Então, essa primeira parte é esse olhar, então, só isso é o olhar para dentro, né? É o olhar interno da proposta do livro Conduta Espírita. Não acabou ainda, né, ainda a mensagem do livro em relação a outros setores da nossa existência. Né? Por isso que Raul Teixeira fala, né, o espírita não é para quem quer, é para quem suporta, né, ser espírita. E é mais ou menos isso. Né? É um olhar perene em todos os setores da nossa vida. Né? Todo espírita perante o livro, perante a ciência, perante a arte, perante nós mesmos. São vários olhares que o Espiritismo vai impactando na nossa vida. Mas tem um outro olhar, né? Conduta espírita perante a família e perante a sociedade. Qual deve ser a nossa conduta perante a família e perante a sociedade? Né? E no lar, temos praticado o Espiritismo? No lar? O lar é a escola primeira. Essa é a única frase que eu extraí desse capítulo. O que vocês acham disso? Como que nós vamos ser espíritas dentro de um centro sem tê-lo sido no nosso lar? É ali que estão os espíritos com os quais nós temos a nossa vivência de séculos. De séculos. Né? Por mais que às vezes a vivência é difícil, eu me incluo bastante nesse exemplo aqui. Bastante. A vivência é difícil. Às vezes, né, o espírito não tem vínculo nenhum em termos de gostos, de afinidades, nada. Né? Mas ali está junto.
E vice-versa também, né? Mas é ali mesmo que é o ponto referencial ao nosso lar. E tudo que nós aprendemos dentro do Espiritismo, lendo o livro de Kardec, lendo o livro de Emmanuel, indo assistir a uma palestra, assistindo a um seminário, tudo deve ser praticado em primeiro plano dentro do lar, na nossa família. Tudo. E essa prática, né, muitas vezes vai exigir um pouco de dor, um pouco de empenho de nossa parte. Compreensão, paciência, resignação, insistência na prática do bem, meditações longas, suportação. Tem um setor lá da colônia nosso lar, um setor de suportação dos espíritos inferiores. Tem lá, setor de suportação. Então tudo isso tem que estar presente na nossa vida, que por mais difícil que pareça, eu tenho certeza que é muito difícil para a maioria. Alguns lares são mais equilibrados, porque já tem. Por que eles são mais equilibrados? Eu demorei para entender isso. Eu vi o Espiritismo por causa disso. Eu não entendia por que havia ali pessoas tão bem situadas, tão bem desenvolvidas, evoluídas. Não usava a palavra evoluído porque na minha cabeça, eu era católico, não existia evolução. Era você ter uma encarnação só, uma vida só e vai para o céu e inferno. Não tem noção de evolução. Você está evoluindo, você está aqui para... está aqui. Está aqui para viver. Não tem, né? O Espiritismo, como diz Emmanuel, nos trouxe a responsabilidade de viver. Ele fala essa palavra. E nos trouxe mesmo. Mas eu não entendia isso, né? Como né, famílias organizadas, outras destruídas, né? Outros inimigos, outros, né? Enfim. Mas aí, quando eu fui lendo o Espiritismo, Kardec, eu fui compreendendo a lógica da vida, a lógica das famílias. Quando eu vejo aqueles crimes bárbaros, né? Que acontece no seio da família, eu já penso em espíritos inimigos ali que encarnaram, né? E ainda não conseguiram se acertar. E vamos ali para a obra do André Luiz ver depoimentos de espíritos, né? Vamos ver ali um dos espíritos, acho que foi lá agora é difícil lembrar, né? Tantos casos, né? Mas um deles, o espírito benfeitor de altíssima envergadura, ele falava assim, uma senhora, o espírito, uma senhora. Mas eu estou trabalhando há 2.200 anos para que meus familiares alcancem a felicidade que eu alcancei. Eu estou trabalhando há 2.200 anos, ela falou na obra. Eles ainda não se inclinaram para mim, ela fala. Então vocês vejam que o meu trabalho realmente é difícil, né? Mãe de André Luiz encarna, né, com o pai e com as duas mulheres que foram ali, tiveram um relacionamento extraconjugal com o marido dela, enfim, esses laços são laços complexos, muito, muito complexos. André Luiz retornando em espírito para visitar a mulher, todo feliz, chegou lá, a mulher já estava casada com uma outra pessoa, com um médico também, né? Com outro médico, enfim. E enfim, a história vai indo, né? Perante os parentes, agora saindo um pouquinho do lar, né? O lar é o núcleo lá, né? Mãe, pai, filho, é o núcleo. E saindo um pouquinho, né? A parentela, aquela que às vezes a gente não gosta muito, né? De alguns ali, né? Os parentes são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Né? Não só o núcleo, mas todos os parentes ali são os marcos, né? André Luiz, nós já falamos isso em outros momentos. Ele vai encontrando pessoas na colônia que ele fala, mas eu encontrei essa pessoa na terra, isso aí devia para o meu pai. Repararam, durante toda a obra dele, aí ele vai lá numa região de sofrimento, das muitas que existem aqui, né? Porque Emmanuel fala que são 20 bilhões de espíritos na terra. Estamos hoje em 7 bi encarnados, tem 13 bi no plano espiritual. E 13 bi, pode ter certeza que a maioria está em regiões de sofrimento. Aí tá, ele está numa região, lá no lugar, aí tem quem está lá, o avô dele. Naquele momento exato, existem conexões. Ele sentava perto de um ministro lá e falava, nossa, mas esse ministro me é familiar. Ele falava. A mãe do Lísias, onde ele ficou hospedado, ele falou, mas ela me é familiar. Mas ele não falava as ligações, mas isso induz a ideia de que havia ligações, talvez, de parentes no passado. Entendeu o que eu quero dizer? De conexões do passado espiritual. Mas a parentela, como diz o Espírito Emmanuel, a parentela realmente também é um campo ali melhor da nossa vivência evangélica. E perante a criança?
Diz lá André Luiz: educar os pequeninos é sublimar a humanidade. A criança sofre de maneira profunda a influência do meio. Isso, a psicologia já disse isso, né? Várias correntes psicológicas que realmente a fase ali até os 7 anos é onde as grandes construções psicológicas nascem numa criança, né? A própria psicanálise de Freud é fundamentada nessa primeira infância. O Espiritismo vai trazer também, né? O Espiritismo traz a informação de que uma criança, quando encarna, ela está mais bem preparada para receber os grandes princípios da vida. E também, evidentemente, os maus princípios quando os pais estão ainda numa vida de desregramentos comportamentais. Mas a criança, realmente, nós temos que ter uma atenção especial para a criança. E nós, dentro do movimento, no caso da evangelização infantil. E é claro que, por meio do nosso comportamento dos adultos, que a criança será profundamente impactada, o seu mundo, né? O seu eu ali. Mesmo que os pais não vejam, não percebam isso. Ela é profundamente impactada. Temos que ter muito cuidado com isso, né? Lembra daquele programa da Super Nanny, que tinha aquela argentina, que ela ensinava as famílias? Eu lembro de alguns casos, uns que me marcaram. Tinha um menino lá de uns 5 anos de idade e teve um recém-nascido. E ele ficou, depois que nasceu, ele começou a ficar nervoso, ele começou a ser mal educado, e fazia muita birra, e chorava toda hora. E ela só observando, lembra que ela observava? Ela ficava só olhando assim, só olhava. Quando ela chamava os pais, daí vinha, né? Aí ela ficou observando, daí ela chamou os 8. Vocês esqueceram dele quando o mais novo nasceu. Vocês só deram amor para ele, para o pequeno, né? O recém-nascido, enquanto que os de 5 anos foi esquecido por vocês. E falou, depois da fala dela, os dois começaram a chorar, os dois, o pai e a mãe. Sem perceber, né, por falta de conhecimento, por falta de uma maturidade, de enxergar a situação, esqueceram da criança. A criança foi profundamente impactada. Naquele momento do amor, que também tem 5 anos, 5 aninhos, precisava de um amor intenso, o mesmo que é dado para o outro filho, mas eles não perceberam isso. Então a criança, ela é profundamente impactada, principalmente até na primeira infância, até o primeiro, né, a chamada primeira infância. Dizem que até a primeira infância, a mãe é o modelo principal. E depois, dos 7 aos 12, até os 14, é o pai, a figura masculina, que é o principal. Mas esse é o momento realmente dos pais ali. Hoje os avós, né, fazem às vezes de pai, mudou muito a relação dos avós de fazerem isso também, né? Perante os doentes, né, criar em torno dos doentes uma atmosfera de positiva confiança. Nós, espíritas, não vamos prometer uma cura sempre, você vai ser curado. Eu vejo até muitas pessoas falarem isso: se Deus quiser, você vai se curar. Isso é uma maneira muito imatura de nós difundirmos a conduta espírita. Né? A conduta espírita é uma coisa, o espiritismo é outra. Né? A conduta é o resultado do espiritismo que nós temos dentro de nós. É muito imaturo. Se Deus quiser, você vai se curar. Não é assim que funciona a vida. Né? Se Deus permitir, você pode melhorar. Vamos ter fé. Né? Vamos pensar mais em Deus. Mas será que eu vou morrer em razão disso? A pessoa que não é espírita, né? Mas isso quem sabe é Deus. Por enquanto agora tem que se acalmar. Tem que levar um conhecimento maduro de princípios espirituais. E não imaturos, prometendo curas, entre outras coisas. Entendeu? Nesse momento a pessoa vai ter um despertamento espiritual dentro dela. Então nós temos que participar de maneira proativa disso, né? Nós falamos lá no quadro anterior da enfermidade, agora do doente em si. Né? E no trabalho, temos que ter também conduta espírita? É fácil, Denise, ter conduta espírita no trabalho? É difícil, para todos nós é difícil. É difícil. Eu penso que todos aqui já tiveram ou estão tendo dificuldades com no ambiente de trabalho. É difícil, mas ali também é um cadinho ali de experiências que nós temos que ter ali, um comportamento evangélico, né, dentro do que nos é possível, dentro da ideia de esforço. Né, porque todo lugar, né, realmente, eu costumo falar isso por experiência própria, que o ambiente de trabalho, os maiores problemas são sim decorrentes do comportamento das pessoas. Isso eu falo por experiência própria. Não é que eu li no livro, não, embora os livros também falam sobre isso. Mas, né, muito trabalho, eu falo por experiência própria, às vezes muito trabalho, mas o comportamento de alguns ali envolvidos acaba dificultando muito, que já era difícil por natureza. Então, comportamental, claro que ser evangélico não significa ser passivo, receber todas as críticas e ficar calado, não é isso. sabermos, né, agir de uma maneira consciente, respeitando ali o espaço do próximo, mas também
termos a nossa voz perante aquele ambiente. É isso que eu quero dizer. Não podemos confundir, diz André Luiz, ele está corretíssimo, timidez com conduta evangélica. São duas coisas diferentes. Né? A conduta evangélica cristã, a conduta espírita, é voltada para o pró-ativismo, que vai agindo numa ideia de dinamismo, de colocar as ideias em prática. O Alírio também, o médico, que é médico espírita, e ele realmente é um grande estudioso da doutrina espírita, ele vai falar muito sobre isso, né? Essa conduta proativa nas relações humanas que nós temos. Às vezes nós vamos confundindo timidez com humildade. Né? São duas coisas diferentes. Humildade é um estado íntimo de saber que nós somos aprendizes da vida. Não é aquela pessoa quieta, a pessoa que não fala nada, ou a pessoa humilde de bens materiais. Não é isso. Humildade é uma postura íntima. É uma conquista íntima e é a base de todas as outras virtudes, segundo o Espírito Emmanuel. E na via pública, seja dirigindo, caminhando, ou lá no Lago Capó, fazendo uma corrida, ou caminhando, no meu caso, eu não faço corrida lá, como que é, né? Lá também temos que ter uma conduta espírita, por incrível que pareça. Né? É muito difícil nós estendermos, né, o nosso conhecimento do centro espírita para esses outros setores da existência. Mas lá também, né, por meio da educação, né? A frase que eu coloquei a partir, né, do Espírito André Luiz, né? Eu não li a outra frase do trabalho. O engrandecimento da vida exige um tributo individual ao trabalho. Mesmo porque a lei do trabalho é uma lei divina. E na via pública, a elegância moral é o selo vivo da educação. A elegância moral é o selo vivo da educação. Né? Quando nós estamos na via pública, às vezes, no trânsito, alguém fecha, alguém faz alguma coisa, sempre acontece isso comum no trânsito, né? Comum. Eu vim para cá, já aconteceram umas 3 infrações na minha frente, e eu pensando, nossa, tem que ter uma conduta espírita. Pensei nesse capítulo. E fechava ali no centro, e vai, e não dá certo, e vai, e coloca na frente, e as pessoas passam com o semáforo aberto para o carro, é uma coisa de louco. Mas tem que ter realmente uma conduta mentalmente espírita. E essa conduta não é só conduta externa, é conduta mental. Né? Não é só. Nós podemos até proferir xingamentos mental. E quem nunca? E quem nunca? Claro que não, eu penso assim, né? Não proferir xingamentos verbal já é uma conquista. Mas o mental é uma conquista ainda superior. Né? O caminho é longo, né? Não é fácil não. Mas em todos esses ambientes, no lar, perante os parentes, perante a criança, perante os doentes, no trabalho, na via pública, existe uma necessidade dessa conduta espírita. E ele continua, não parou ainda não. Em viagem, quando vocês viajam, vocês param também de ser espíritas? Acabou ali? São livres e soltos, né? Lá na praia. Tem como ser espírita na praia? Tem, né? Todos os lugares, né? É mais difícil que pareça, né? Aquele que anda imprime sinais por onde passa. Essa é a frase que eu notei. Aonde nós nos encontrarmos, os sinais que sejam os melhores. Né? Vamos para a praia, vamos abusar um pouco do álcool, da cerveja, né? De uma caipirinha, por exemplo. Não é errado fazer uso de uma maneira equilibrada disso. Alguns, claro, estão no trabalho espírita, mediunidade, aí é mais difícil, né? Mas não é algo assim radical, na minha compreensão pelo menos. Mas nós temos que ter isso em mente, né? Não podemos ser assim, estar longe dos ambientes espíritas e achar que não existem mais, né, fiscalizações no sentido de, eu estou próximo ali, não vou fazer isso. Mas isso depende de um autoconhecimento, nós nos mantermos em equilíbrio, né, em tudo, em todos os setores da nossa existência. Essa conduta, ela tem que extrair, né, sempre. Na sociedade em geral, atender aos supostos felizes ou infelizes, cultos ou incultos, com respeito e bondade, distinção e cortesia. É a lei do amor ao próximo levada ali na minúcia. Todas as pessoas que se aproximam de nós na sociedade, aí em todos os lugares, trabalho, no centro espírita, numa festa, em todos os lugares, né? Estava na formatura ontem no Ouro Verde, da minha irmã, aí a pessoa falando lá, orador, uma pessoa do meu lado pega o telefone e começa a conversar naturalmente com outra pessoa. Eu falei, nossa, tem que ter uma conduta evangélica mentalmente aqui, né?
em todos os lugares, né? Em todos os lugares. Senão nós vamos, né, até provocar brigas ou desentendimentos, né? E é muito difícil. E nos embates políticos, o que vocês acham que está acontecendo? O livro é de 1960, o livro, né, Conduta e Espírito de 1960. Hoje nós vivemos uma sociedade, né, polarizada. Não só aqui, o Brasil está demais, né? Nos últimos anos, as divergências políticas elas se agigantaram de uma maneira, e isso, infelizmente, eu tenho que, né, compartilhar com vocês que o nosso movimento espírita, uma parte foi impregnada com isso, infelizmente. Grandes nomes do espiritismo acabaram emitindo opiniões políticas. E isso é pernicioso para o movimento, é pernicioso. Todo mundo pode e deve ter as suas posições, as suas correntes políticas, todo mundo. Mas temos que ter o quê? Respeito, temos que ter bom senso e colocar o Evangelho, nós que somos espíritas, colocar o Evangelho à frente de questões políticas. Eu vejo publicações de amigos espíritas nas redes sociais que eu fico estarrecido. Como? Difunde ali o ódio por meio de postagens, sempre de corrente A ou corrente B, e em seguida uma frase de Francisco Cândido Xavier, no posto seguinte. Né? Vai alternando assim, né? Eu conheço uma pessoa que alterna entre posts políticos e posts de Chico Xavier. Vai alternando. Então, qual que é, né, a nossa responsabilidade de nós espíritas na divulgação dos ensinamentos espíritas dentro de uma rede social? Eu não sei se todos já pararam para pensar. Alguns não se deram conta de que as redes sociais é uma extensão da nossa vida particular. Alguns não se deram conta disso. E pessoas assim que foram presidentes de centros espíritas, colocando posições ali radicais dentro, né, das suas redes sociais. Mas como assim, entendeu? Diz André Luiz assim: distanciar-se do partidarismo extremado, paixão em campo, sombra em torno. Isso vai acontecer, vai haver sombras, porque a política, por mais que ela seja importante na nossa vivência e sociedade, ela não pode sobrepor-se aos princípios evangélicos. Eles devem estar em primeiro plano. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, muita cautela, com o que nós vamos difundir nas redes sociais. Podemos difundir de tudo, mas tudo que cresça, que evolua, que edifique, mesmo que não seja algo ligado diretamente ao espiritismo, mas que faça, que leve a ideia de quem lê, uma ideia boa de construção, porque nós somos responsáveis, né, por aquilo que nós introduzimos na mente alheia. Isso o espiritismo nos diz. Então a pessoa lê um post lá, né? Eu já vi casos assim no passado, de uma pessoa que colocou um post, uma aluna, eu era professor do ESD, numa outra instituição, e uma pessoa colocou uma posição política lá, e uma aluna do ESD colocou uma outra assim, nossa, aquela pessoa que era tão importante para mim dentro do espiritismo, acabou com o espiritismo para mim naquele dia, um aluno do ESD. O aluno é um aluno, ele está aprendendo, não sabe ainda o espiritismo como nós, aliás, ninguém sabe muito, porque todos estamos aqui evoluindo. Mas então aquela pessoa que está na doutrina há muito tempo, de certa maneira, ela é um representante da doutrina espírita. Aí tem um aluno que está no ESD aprendendo ali o início, que é, o que é espiritismo, o que é reencarnação, o que é imortalidade. Ele vê nas redes sociais daquela pessoa, que é espírita há muito tempo, algo muito radical, que contradiz a ideia de amor ao próximo, que contradiz a ideia de equilíbrio, a ideia de que, né, nós temos que desenvolver o amor universal, independente de correntes, de qualquer outros valores que impeguem uma sociedade. Né? Nós temos que ter muito cuidado. Né? Pessoas importantes do movimento espírita foram aí falar sobre posições políticas, não podemos. Entendeu? Se alguém vier nos perguntar, né, cada um vai se expressar dentro do bom senso. Olha, eu penso que o importante é que seja feito um bom trabalho para a população, independente seja A ou seja B, porque a política tem esse propósito, trazer, né, algo de bom para a população, para a sociedade. Esse é o propósito da política. Então temos que tomar muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. Perante os companheiros, né, perante os amigos, suprimir toda crítica destrutiva na comunidade em que aprende e serve. Aqui é a crítica destrutiva mesmo, aquela que não leva a nada. Temos que tomar muita cautela também, né, no que nós falamos,
se vamos ou não ali destruindo princípios, destruindo algo que às vezes nós não percebemos na nossa fala, né, na nossa, e eu falo também, eu me incluo, tudo isso que eu estou falando com vocês, eu me incluo, né, fazendo os slides, depois eu fui estudar esses slides, eu fui me incluindo, porque esse livro ele tem duas consequências quando a gente faz a leitura desse livro. A primeira é que nós estamos diante de um conhecimento muito interessante do espiritismo prático. A segunda é o desconforto que ele nos provoca. É um desconforto no seguinte sentido: nossa, mas eu faço exatamente isso que ele fala para não fazer. Ou então assim, até que eu não faço, mas eu deveria estar fazendo algo melhor do que eu faço atualmente. É esse desconforto. E é bom por um certo lado, porque nós só vamos modificar o nosso comportamento por uma ideia de desconforto. Ninguém muda algo em que ela acha que está bem. Nós só vamos mudar algo em nós quando nós identificarmos isso como sendo algo de ruim. Já pararam para pensar? Tem pessoas que acham que aquele jeito dela ser autêntica, então dela é autêntica quando na verdade ela é uma pessoa mal educada. Ela se acha autêntica. Ela não vai mudar. Ela vai mudar quando ela entender que aquele hábito dela de magoar as pessoas, de falar a verdade, né? Tem pessoas que acham que podem falar sempre a verdade. Ela acha que as pessoas falam a verdade do que ela acredita ser a verdade. Né? Eu tenho uma tia que é assim, ela gosta de falar a verdade, ela falou na cara das pessoas. Mas ela pode falar, ela se sente, mas ela vai receber isso em troca. Então temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, né? E que o desconforto possa constituir um processo de mudança para todos nós, né? Perante as fórmulas sociais são os hábitos, ele cita lá casamento, batizado, e esse tipo de prática que não tem dentro do nosso movimento espírita, é difícil as pessoas entenderem isso, né? O espírita não se prende a exterioridades. Nós sabemos que o espiritismo, ele é uma doutrina de ideias, uma filosofia, a terceira grande revelação. Então não tem nenhum tipo de exterioridade. Aí o passe até nós usamos a imposição das mãos, mas também seria desnecessária, é uma questão de costume, de práticas antigas. Jesus também fazia isso, então é algo nesse sentido. Mas o passe é uma transmissão de fluidos, então ela dispensa até a imposição das mãos. E outras práticas, daí já atualmente, embora uma parte do movimento espírita ainda tem algumas práticas que hoje já estão em desuso, mas ainda existe ali, que envolve aí essa questão do passe e outras questões também. Mas quanto mais simples nós encararmos os ensinamentos, melhor é para nós. O espiritismo está dentro de uma pureza. Né? Os primeiros cristãos souberam captar isso muito bem de Cristo. Né? Aquela ruptura que Cristo fez com o judaísmo que estava ali petrificado, dentro de ideias antigas, costumes antigos, que não mais satisfaziam a ideia de espiritualidade. E Jesus veio e quebrou esse paradigma muito rígido dos judeus e trouxe-nos uma ideia de liberdade. E o espiritismo faz isso atualmente, essa ideia de liberdade. Né? É difícil uma pessoa que está fora entender que nós não temos casamento. O casamento é uma união entre duas pessoas, isso está no livro dos Espíritos, mas não existe um ritual ali que... Né? E os espíritos amigos meus, ou os simpatizantes, eles sofrem por isso. eu percebo, né? E eu sou convidado com frequência para poder falar alguma coisa do espiritismo, né? Uma mensagem no momento do casamento civil, geralmente, né? Os espíritas sofrem com essa falta porque, né? Nós temos que reconhecer que o espiritismo realmente ele se afasta dessas exterioridades. No fundo é isso. Né? Mas ainda, né, existe essa ideia presente em boa parte de nós. Né? É o que eu vejo na leitura que eu faço. E perante a pátria, como que nós vamos expressar o patriotismo? Né? Expressar o patriotismo, acima de tudo, em serviço desinteressado e constante ao povo e ao solo em que nasceu. Né? Não é expressar só cantando o hino nacional, por exemplo, ou colocar a bandeira do Brasil lá nas suas redes sociais, no Dia da Pátria. Não é essa maneira que o Espiritismo convida, o André Luiz nos alerta, mas assim, esse trabalho desinteressado em favor do bem universal. Tudo que é o bem, né? Cada um identifica o que é o bem. É um trabalho, então, de desinteresse. Lembra da caridade desinteressada, que Kardec pergunta? Mas agora que eu sei que a caridade, mais ou menos isso, né? Com as minhas palavras, é um caminho de evolução, é um caminho de progresso. Se eu fizer a caridade com esse propósito
pensando no progresso, eu vou evoluir? Eles falam assim, eles não falam não assim, falam assim: a caridade deve ser feita de forma desinteressada. Assim que eles respondem, os espíritos superiores. Ou seja, se nós fizermos caridade em sentido amplo, todos entendem quando eu falo caridade, não é só caridade restrita à doação de bens materiais, de remédios, alimentos, não é isso. A caridade no sentido de postura perante o próximo, fazer o bem ao próximo, né? A caridade é o amor dinâmico. A caridade, ela deve ser feita de forma desinteressada, ela deve ser, né, constituir uma parte da nossa personalidade. Por isso Kardec falou, fora da caridade não há salvação, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. No seguinte sentido, a salvação no sentido de um estado superior melhor, e que fora dela realmente nós não vamos atingir. Mas não é só da caridade, como alguns limitam essa interpretação, né? São muitos outros fatores que vamos alcançar uma posição espiritual. A prática da caridade é uma delas. É uma delas. Não é a única, porque os caminhos são, né, são vastos, os caminhos que conduzem a Deus. Muitos vastos, muito vastos. Então nós vimos aí dois panoramas até agora da conduta espírita. Vimos ali perante nós mesmos, perante a família e perante a sociedade. E agora esse terceiro olhar aqui do Espírito André Luiz, perante o movimento espírita. Alguns de vocês não se encontram ainda engajados dentro do movimento espírita, né, trabalhando aqui do lado de dentro, vamos dizer assim. Alguns gostam de assistir a palestras, assistir os eventos espíritas, mas não estão aqui do lado de cá, digamos assim. Mas existem ali, né, um conjunto de mensagens que são dirigidas a quem está no trabalho espírita propriamente dito. Seja o trabalho do passe, da evangelização infantil, o trabalho de dirigentes de um centro espírita, o dirigente de um grupo público, de um grupo mediúnico, o trabalho na tribuna, tem ali na tribuna, perante a tribuna, que é o trabalho da palestra pública, dos eventos. Então, qual é a nossa postura espírita perante o trabalho espírita? Parece um contrassenso, mas não é. Não é como foi a frase de Joana de Ângeles: precisamos espiritizar o centro espírita. Daria uma palestra sobre essa frase da benfeitora, porque alguns centros, né, infelizmente, se distanciam dos postulados de Kardec. Né? Temos que voltar para Allan Kardec sempre, né? Espiritizar o centro espírita. Aí coloquei alguns símbolos aqui, né, do nosso movimento: o estudo do espírito perispírito, a água fluidificada, um trabalho mediúnico, um passe e a figura sempre séria, né, do codificador, né, sempre. No templo, né, no centro espírita, qual é a postura? O templo é local previamente escolhido para encontro com as forças superiores. Lembrando que eu separei uma frase de cada capítulo. Então aqui é o lugar mesmo, né? O centro espírita é o lugar onde nós vamos nos conectando com as forças superiores, que nada mais são do que os espíritos superiores. Quem quiser entender a dinâmica de como isso funciona, tem que ler o livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, que é o terceiro livro. Né? A dinâmica de um centro espírita. O que acontece enquanto está tendo um passe, enquanto está tendo uma reunião mediúnica, um trabalho, uma palestra, né? Os espíritos então participam ativamente, nos ajudando, né, nessas percepções. Então aqui é o lugar. Consequentemente, a nossa postura mental tem que ser adequada a esse ambiente. Também é difícil, né? O nosso emocional tem que ser adequado. Quantas vezes eu vejo nos grupos do WhatsApp em que eu participo, né, ou que eu participava antigamente: hoje eu não vou porque eu estou um pouco disposto. A pessoa fala, trabalho espírita. Mas é justamente ali, né, no centro espírita, que é o lugar de ficar disposto e de contribuir para com os espíritos superiores. Então, isso é muito importante, né? O trabalho espírita, ele é uma grande possibilidade de evolução. Todos nós evoluímos nos nossos campos de luta da vida, mas o trabalho espírita é aquele algo a mais que nós entregamos em favor de nós mesmos que estamos aqui, né? E perante os mentores espirituais,
apagar a preocupação de estar em permanente intercâmbio com os espíritos protetores. Nenhum de nós, nem Chico Xavier, tinha essa proteção 24 horas por dia. É comum, né, aqueles causos que ele conta do avião e tal, que aparece o irmão para ele, mas não que o irmão esteja com ele 24 horas por dia. Isso não tem nenhum sentido, mesmo porque os espíritos têm muitas atividades no plano espiritual. Não são poucas, são muitas e muitas atividades. Então nós também não seremos tutelados 24 horas por dia. E nem temos que ter essa preocupação. Qual que é a nossa preocupação maior? É a reforma íntima, é a conduta espírita. O resto vem com um plus, né? Um plus a mais em nosso favor. Façamos o bem aonde nós estivermos. Aí nós teremos o apoio dos espíritos superiores onde nós estivermos. Mas não temos que ter essa preocupação. Será que eu vou ser assistido hoje? Será que eu preciso de um espírito hoje aqui? Não é assim que funcionam as coisas. Vamos fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Se seremos assistidos ou não, isso está em outra esfera de compreensão. Não está na nossa esfera imediata. Do dirigente de reuniões doutrinárias, né? Todos os dirigentes que coordenam grupos de estudo, grupos mediúnicos, qualquer grupo de pessoas dentro de uma casa espírita. Somente a forja do bom exemplo plasma a autoridade moral. Ele tem que ter uma autoridade, mas uma autoridade moral, porque ele vai precisar chamar a atenção às vezes dos seus membros, embora isso seja difícil no nosso movimento espírita, mas é necessário que o dirigente desenvolva essa aptidão de ter uma autoridade moral com seus bons exemplos, para que ele possa, se for o caso, chamar a atenção dos seus componentes. Entendeu? Do médium indisciplinado, do dialogador que está faltando muito, né, as atividades, ou do palestrante que não foi tão bem naquele dia, tem que ter, né, esse olhar mais com autoridade, com conduta evangélica, com amorosidade e com firmeza. E é difícil compatibilizar essas virtudes que indicam às vezes um temperamento mais forte com aquele temperamento mais ameno, mas tem que conectar, né, casar as duas coisas. Isso não é fácil, isso é motivo de muitos desentendimentos dentro de casas espíritas. E perante a mediunidade? O intercâmbio mediúnico é acontecimento natural. E o médium é um ser humano, como qualquer outro. Algumas casas idolatram seus médiums, né, colocam como sendo pessoas especiais. E não existe. O médium é como qualquer outra pessoa. Né? Não tem diferença. Aliás, todos nós somos médiums. Todos. Alguns têm uma capacidade um pouco mais bem desenvolvida por questões reencarnatórias. Quem são os médiums? Tem um livro do Emmanuel que chama Emmanuel. Quem são os médiums? E ele mesmo responde: os médiums são espíritos que violaram gritantemente a lei divina. Ele coloca no livro dele. Né? E que vieram com essa nova possibilidade agora de ajudar um número indeterminado de espíritos, servindo esses espíritos por meio do seu corpo físico, onde eles são ali, né, orientados para uma vivência melhor. Então temos que tratar com naturalidade essa figura do médium. Né? É muito normal a pessoa chegar ao centro espírita e querer conversar com o médium, querer, né, como se ele fosse uma pessoa que soubesse do futuro. Né? Você confunde mediunidade com previsibilidade de futuro. Ele conhece os problemas da vida, ou então ele é um guru, onde ele pode solucionar os seus problemas. A pessoa tem essa noção de mediunidade lá fora do centro espírita. Ou quanto nós cobramos, né? Já me perguntaram, mas quanto que vocês cobram para falar com os médiums? Como se fossem oráculos. E todos nós somos, né, médiums, todos nós. É que eu penso assim particularmente, né? Francisco Cândido Xavier foi tão grande como médium, tão gigante, que ele acabou, né, trazendo um respeito para a figura de todos os médiums. Eu tenho isso comigo, porque ele foi realmente muito grande, né? Tanto no seu comportamento evangélico, quanto na sua missão da mediunidade, no seu mediunato. Então ele trouxe isso, mas todos os outros, né, inclusive ele também era, né, dentro da normalidade. E do médium, da pessoa do médium em si? Eu destaquei essa frase: silenciar qualquer prurido de evidência pessoal. Né? É muito bom que o médium sempre tenha, né, a sua humildade mais bem desenvolvida. Né? Muitos grandes médiums, né, sem citar nomes, que não é o caso, e também isso não tem relevância. Quantos médiums que abandonaram o movimento espírita, porque se deixaram levar às vezes por orgulho,
por se sentirem superiores a outras pessoas. Mas, assim, se vocês analisarem a história do movimento espírita, vocês vão ficar atordoados com a quantidade de médiuns de excelentes faculdades de psicografia que abandonaram o movimento e passaram até alguns deles a criticarem o movimento espírita. E quem quiser ler ainda, ou reler, é o livro Os Mensageiros, né, naquela parte dos espíritas fracassados. Muitos ali foram médiuns fracassados. Mas o que é o médium fracassado? É aquele que não foi um bom instrumento na mão dos espíritos benfeitores. Esse é o médium fracassado. Ele fracassou e terá então que retornar ali. Ainda perante o movimento espírita, né? Conduta espírita, perante o fenômeno. O que é o fenômeno? Fenômenos são tudo ligado à mediunidade, né? As pessoas chegam ao centro espírita por meio de muitos, né? Querem ver os fenômenos, né? Trazem um médium, não sei de onde, que vai escrever cartas, porque Chico fez isso com o apoio de nada mais nada menos de Emmanuel. E acho que há médios que podem ter essa faculdade. Pode até ter, mas também tem muitas reservas. Aí trazem lá o médium, tem pessoas que dormem na fila do lado de fora para tentar receber uma carta do filho desencarnado. Eu acho que isso até é uma falta de caridade com essas pessoas, na minha opinião, particular também. Particular. Cada um tem a sua, né? Tem pessoas que pensam diferente de mim, eu respeito também. Mas o fenômeno, esse é o fenômeno. O fenômeno é falar com o espírito, é conversar, né? Objetos, mesa girando, aquelas cirurgias que não são espíritas, deixo isso bem claro para vocês, né? Alguns ainda confundem, né? Pegam lá um objeto, começam a olhar o olho da pessoa, isso não tem nada a ver com o espiritismo, né? Perguntaram para Chico, por que você não faz uma cirurgia nos seus olhos, né? Uma cirurgia mediúnica? Porque a medicina é para os médicos, ele falou, né? Não é para qualquer pessoa que não estudou medicina. Então, esses fenômenos, né? Temos que tomar cuidado com isso. Kardec, quando ele descobriu a mediunidade de efeitos inteligentes, o que ele fez? Ele conversava com a mesa girante, ele abandonou tudo isso aí ficou no passado, né? Ante os imperativos da responsabilidade moral, todo fenômeno é secundário. Então, uma mãe que perdeu um filho, por mais que doa, que eu sei, né? Chico fez esse trabalho extraordinário de consolar as mães que perderam, que a dor, com certeza, a maior dor que uma pessoa pode sentir, com certeza é a perda de um filho, com certeza. Mas a compreensão, ela deve passar por uma questão, né, do que é a vida, o que é Deus, né, do que um filho foi, mas atrás do fenômeno por si só, né? Isso já, no momento que nós nos encontramos no movimento espírita, né? Todos devem entender que o nosso movimento também progride, né? Está progredindo. Olha a fonte de conhecimento que nós temos hoje. Já pararam para pensar que muitos livros que nós temos, livros bons, que vieram lá, né, em outros idiomas? A literatura espírita, com exceção da codificação, que vem em francês, ela é toda em língua portuguesa. Quer dizer o seguinte, a grandiosidade de um livro que não precisa de uma tradução, a tradução perde muita coisa. Então nós temos uma riqueza doutrinária muito grande por meio dos livros, que, né, ali está a fonte das respostas às nossas indagações, e cabe o esforço de cada um buscar as suas respostas para a vida. Perante os espíritos sofredores, quem está ali no trabalho das atividades mediúnicas, né, tem vários espíritos que comparecem para receber uma palavra de afeto, uma palavra de esclarecimento. Sabedoria no falar, ciência de ensinar. E perante o passe, a transmissão do passe dispensa qualquer recurso espetacular, né? É da maneira mais simples possível essa transmissão de fluidos que nós fazemos quando alguém vem tomar um passe. E o passe, é claro, né, o trabalhador do passe, ele tem que ser aquela pessoa, né, que trabalha o seu emocional mais do que as outras. Porque as nossas energias, elas são condicionadas ao nosso moral. Então, nós estamos doando uma energia de qual qualidade? Por mais que os espíritos superiores estão ali presentes, fazendo a administração da doação dessas energias, a qualidade vai ser dada pelo nosso interior. Então, quem está no trabalho do passe tem que ter um cuidado maior do que todos que não se encontram ali. Com esse lado emocional, esse lado de purificação. É claro que isso é um caminhar, né? Isso é difícil, eu também sou, hoje trabalhador do passe aqui, fui de outras casas também, é difícil, né? Tem semanas mais difíceis, tem dias tenebrosos, tem dias
mas temos que insistir e continuar. Eu sou totalmente contra uma pessoa deixar de dar passe porque ela está por algum problema, tal. Só se for um problema físico, uma coisa assim, mas fora isso, tem que ir, porque os Espíritos vão contribuir. A vontade ali de melhorar, de doar o que nós temos de melhor, é o que vai ser ali o definidor das energias administradas ali. E na tribuna, quem está com o verbo espírita, que dá palestras, que dá cursos, ajustar-se à inspiração superior, comentando as lições sem fugir ao assunto em pauta. É muito comum palestrantes fugirem do assunto, muito comum, se perderem histórias. E até critica ali, mas você nem trouxe aqui, as histórias contadas às vezes durante uma palestra. Uma palestra deve ser o quê? O despertar de boas ideias em quem ouve. Isso é uma palestra. Um seminário um pouquinho diferente, aqui é um pouquinho mais aprofundado do que uma palestra. A palestra é mais uma ideia geral, é mais uma reflexão. Porque muitos que estão ali assistindo geralmente não são espíritas ou são só simpatizantes, muitos. Outros já são mais adiantados. Mas o importante é nós tentar ali abrir um campo para sofrermos a intuição, no sentido positivo, e estarmos ali perante as pessoas conectados com os ensinamentos espíritas. Isso vai requerer estudo constante. Quem quer ser palestrante, e o movimento precisa de palestrantes, precisa de oradores, tem que estudar muito, porque o estudo vai garantindo ali uma terra que vai sendo trabalhada para os fundamentos da doutrina, a compreensão da doutrina, como em tudo na vida. Nós estamos falando da doutrina, mas todos os ramos do conhecimento requerem muito estudo. Isso é fundamental. Vencendo a timidez, eu vejo muitos talentos aí que poderiam falar aqui, mas eu sou tímido, não tenho jeito, mas não é, isso são crenças limitantes, são aquele mindset, nosso mindset, a nossa maneira de pensar tem que estar sempre voltada para o crescimento. Eu me incluo nisso, eu era muito tímido também no passado, sempre fui, quando eu era mais moço, e falar assim na frente foi um desafio muito grande, seja pela minha profissão, e depois aqui também na tribuna espírita, eu me achava assim a pior pessoa, porque era uma crença limitante, eu achava que só quem tinha um conhecimento espetacular que poderia falar, mas não é assim. Todas as pessoas, eu falo todas, sem exceção, poderiam estar e devem estar a trabalhar isso, por meio de estudo, por meio de técnica de oratória, vencer a timidez, porque é muito bom também. E quem aprende mais é o que melhor ensina, Vocês já viram aquele gráfico dos psicólogos, assim, do aprendizado? Quando você ouve, já viram isso? É um exemplo, você capta 5%. Quando você fala, não lembro agora, 15%. Quando você ensina, 80%. Quando você escreve, está envolvido 100% do conhecimento. Então é mais ou menos isso, Tem uma lógica. Nos conclaves doutrinários, conclaves aqui no sentido de eventos, seminários, congressos espíritas, quem guarda o ensinamento aprende a lição. Eu penso assim, que esse capítulo é interessante, o nosso movimento tem que evoluir mais nessa questão de eventos espíritas. Ele está ainda muito, como eu posso falar para vocês, muito aquém do que poderia estar. Falta ainda um trabalho com mais seriedade nessa parte de divulgação mesmo. Kardec ele tinha isso com ele, ele levava, nas viagens espíritas que ele fez lá pela França e pela Bélgica, ele levava o conhecimento, ele tinha uns eventos, ele explicava, era algo mais dinâmico. Eu acho que falta um pouquinho para nós isso ainda, melhorar um pouco mais isso. E na obra assistencial, toda casa espírita, a maioria tem obras assistenciais, Nós temos aqui o trabalho em favor das gestantes, tem também um vínculo muito próximo com o lar dos vovôs e das vovós, tem todo um vínculo aqui. Todas as casas geralmente têm um trabalho assistencial, que é muito importante também. O trabalho desinteressado, de novo a palavra, desinteressado, sustenta a dignidade e o respeito nas boas obras. É muito bom isso, nós lembrarmos isso sempre, o trabalho desinteressado, porque quando passar a ter um interesse, e quando esse interesse for escuso, as obras vão se degenerando. As obras espíritas podem se degenerar. Não só as obras espíritas, de outras religiões também. Reparem que uma palavra, os espíritos não usam palavras desnecessariamente, Não usam.
Quando ele coloca a caridade desinteressada, a caridade isso tem um propósito. Eu devo ir lá fazer a caridade, ou participar desinteressado. Eu tenho que ir lá para me entregar aquilo que eu tenho de melhor. Isso é muito importante. Entende esse trabalho em todos que estão envolvidos, desde o dirigente, todas as pessoas. Ele tem que ter qual é o interesse de Deus, vamos dizer, mas o mais é desinteressado. Se houver esse interesse, ele pode se degenerar e isso pode provocar, né, uma transgressão a esses princípios. Não pensem que os espíritos superiores vão fazer as vezes em nosso nome, tá? Isso não vai acontecer. É muito comum nós imaginarmos, mas os espíritos superiores vão fazer isso, vão nos ajudar, vão se nós dermos as nossas bases. Né? Lembram do outro princípio? Não devemos ter a preocupação de assistência dos espíritos superiores. Isso vai acontecer de maneira natural. Claro que estamos falando que está no movimento espírita aqui. Né? Na propaganda do espiritismo, a propaganda principal é sempre aquela desenvolvida pelos próprios atos da criatura. Essa é a principal. Por meio da exemplificação eloquente, né, de maneira muito significativa, de nossa reforma íntima, nos padrões do Evangelho. Essa é a principal reforma nossa. Na imprensa, a imprensa espírita cristã representa um veículo de disseminação da verdade e do bem. E na radiofonia. Aqui envolve tudo, né, a maneira de divulgar o espiritismo. Comunicar sinceridade e sentimento aos conceitos que irradiam. É claro que não existia internet nessa época, mas se fosse, hoje ele colocaria a internet ali, mas o princípio é o mesmo. Porque hoje eu penso que a internet seja um grande meio de divulgação da doutrina espírita. Principalmente durante a pandemia, pelas lives, por isso, as pessoas, né, foram atrás do conhecimento espírita. Então isso é muito importante e mais uma vez, né, relembrando da importância do que nós divulgamos nas nossas redes sociais, se isso está ou não de acordo com a doutrina espírita. Todos nós temos que fazer esse pensamento. Então nós vimos ali a conduta perante nós mesmos, vimos a conduta perante a família, perante a sociedade e perante o nosso movimento espírita, para quem está engajado no movimento espírita. E qual é a nossa conduta perante Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas e a conduta perante Deus? Nós temos que questionar. Agora, não estamos falando só do nosso lado íntimo, nem da família, nem da sociedade, nem do movimento espírita. Estamos falando do nosso lado com Deus, aquela relação mais íntima, aquela que todos ali à noite, antes de dormir, quando vão fazer uma prece, ali tem aquela proximidade com Deus. Só você e Deus. Emmanuel fala que a desencarnação também é um ato extremamente solitário entre nós e Deus. No momento da desencarnação, por mais que tenhamos auxílio, mas esse auxílio é um auxílio. O ato em si é entre nós e Deus, nós e o Criador. Como que trava essa relação? Né? Então tem alguns capítulos que vão trazer essa ideia para nós aqui. Como eu falei, né, eu fiz essa classificação com os meus critérios individuais. Talvez se um de vocês fizessem, teriam algumas diferenças. Né? Então, perante a oração, acima de tudo, é sentimento. Né? Nós sabemos disso. A oração deve partir do nosso coração, do nosso eu espiritual. As fórmulas escritas, as fórmulas decoradas, por mais que nós, às vezes, coloquemos um pouco de sentimento, de emotividade, elas ainda não traduzem a essência de uma oração, de uma prece. E lembrando que a oração ela faz parte de uma lei divina que está no livro dos Espíritos. Qual lei? É a lei de adoração. Então a oração é algo muito importante, né? E também ele está ali vinculado com o nosso eu. E ele fala assim, André Luiz, eu não coloquei porque não era o momento ali. Que nós devemos orar mais, né, para os outros do que por nós mesmos, ele fala. Porque quando nós oramos para o próximo, né, os nossos problemas se resolvem naturalmente. E perante a natureza, né, o respeito à criação, à natureza, constitui simples dever. Nós estamos enfrentando hoje problemas sérios na área de eventos climáticos. Com certeza, né, os cientistas dizem isso decorre do nosso desrespeito, né, pela natureza. Nós estamos agredindo muito violentamente a natureza. E a natureza ela é muito sensível, muito sensível. Então nós temos que entender a nossa relação, porque nós também fazemos parte da natureza.
Temos que entender isso, né? Aquele documentário, para quem não assistiu, o Professor Polvo, que está no Netflix, ganhou o Oscar de melhor documentário do ano passado. Ele é lindíssimo nessa perspectiva de relação homem com natureza, natureza com homem. É de ir às lágrimas, né? Prepara o lenço ali e assista, porque o documentário é sensacional, né? O Professor Polvo, sensacional. Mas a maneira poética de como foi feito o documentário, que é muito bonito. Então me lembra aí essa relação nossa com a natureza. Eu confesso, eu particularmente, eu tive esse olhar para a natureza depois do Espiritismo. Achava tudo muito bonito, mas esse olhar de que eu faço parte dessa natureza, que eu tenho respeito por ela, isso, né, se agigantou depois da doutrina espírita. E perante os animais, o uso edifica, o abuso destrói. Nós também temos dificuldades hoje de entender essa relação com os animais, né? Dentro do movimento espírita tem várias correntes que procuram explicar essa relação. Alguns são muito radicais e falam que, né, não podemos consumir carne nenhum, né? Tem esse movimento. Outros falam que não, isso é indiferente porque o que importa é o lado moral. Falam que pode consumir normalmente. E tem os mais equilibrados que falam que não, podemos consumir, mas com equilíbrio. O importante é que isso seja ressignificado. Eu penso que o centro seja melhor, né? O Espírito Alexandre, Missionários da Luz, vai nos relembrar dessa questão da alimentação animal, né? Alguns espíritos criticam muito, outros falam que ele não fala, André Luiz não vai falar nada, e ele, André Luiz, ele reproduz os ensinamentos de outros espíritos, mas a minha particular, a minha interpretação é que nós temos que rever essa questão nossa com os animais. Nós temos que rever, né? Seja no consumo da carne animal, seja no relacionamento mesmo com os animais, de educá-los de uma maneira mais que tem a ver com o nosso objetivo enquanto que nós nos encontramos, considerando que eles são seres inferiores à criação. Mas temos que refletir mais sobre isso. Mas esse é um assunto que realmente tem várias correntes dentro do movimento espírita. Nosso movimento ele não é um movimento de fanáticos. Então, existem opiniões diversas, né? Isso acontece. E perante o tempo, já pararam para pensar, o tempo é um patrimônio divino? Eu acho que é o nosso maior patrimônio divino, né? Desperdiçar o tempo é esbanjar patrimônio divino. Essa é a frase que eu capturei ali desse capítulo. O tempo realmente é muito importante. Eu confesso também que é uma das grandes noções que eu modifiquei dentro de mim. Estou modificando, né, porque é um processo, às vezes eu falo, mas é sempre um processo. O que é um processo? É algo que tem continuidade. E o aproveitamento do tempo. Eu fico hoje muito feliz de estar aqui hoje, né? Nós aqui falando de espiritismo, porque eu estou aproveitando melhor a minha tarde no sábado. Porque às vezes ela não é tão aproveitada quanto estar aqui dentro de um centro espírita. Então isso é aproveitamento do tempo, né? E a lei do trabalho, que é a segunda lei tratada pelo codificador, nada mais é do que aproveitamento do tempo. Essa é a lei do trabalho. Não é o trabalho só de ir lá onde nós trabalhamos, não. É usar o tempo. Né? Usar o tempo para o aprendizado, né? Uma leitura, uma conversação edificante, um fazer algo de bom. O lazer também está dentro da lei do trabalho. Enfim, é saber aproveitar. O ócio, no sentido negativo, ele é realmente muito ruim, muito prejudicial. Então, vamos ver um desfile de espíritos aí na obra do André Luiz, dizendo do arrependimento pela má utilização do tempo. É um desfile de espíritos falando sobre isso. O Chico vai falar assim, lá nos finalzinhos, nos finalmente da encarnação dele, eu deveria ter aproveitado melhor o tempo. Ele vai falar, ele deveria ter feito mais. Mas ele falou com sinceridade mesmo, não é assim, não. É ele mesmo falando, eu vi ele mesmo falando. Eu deveria ter aproveitado, ter usado melhor o meu tempo, ele fala. Tá certo, né? Perante os profitentes de outras religiões, né? Perante as pessoas que praticam outras religiões. O sol, em nome de Deus, ilumina o passo de todas as criaturas. Precisa falar mais alguma coisa, né? Temos que respeitar, evidentemente, todas as religiões, todos são caminhos, né, para Deus. Né? Nós espíritas não somos melhores que ninguém. O que eu acho é que realmente o espiritismo, enquanto doutrina, ele é muito superior. Nós espíritas ainda não, porque estamos no processo de perene reforma moral. E perante a codificação kardeciana? Olha o capítulo do André Luiz.
perante os 5 livros do codificador, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. As 5 obras, Recordemos constantemente os ensinos insubstituíveis e sempre momentosos, impactantes, que iluminam as páginas da codificação kardeckiana. E ali ele vai transcrever vários trechos assim da obra do codificador. E perante a própria doutrina que sai das obras do codificador, as obras são as obras, o que sai delas é a doutrina espírita. O espírito da verdadeira fraternidade funde todas as divergências. A fraternidade deve unir os espíritas, isso é fundamental. E perante Jesus, os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. Então, perante Jesus, é essa conduta de que ele realmente é o governador aqui da terra e nós somos os tutelados do Cristo. Ele é o espírito que já atingiu uma culminância no seu processo evolutivo. E nós estamos aqui, então, nesse caminhar, à procura dos seus ensinamentos para nós. E para irmos para a nossa conclusão, que aqui passa o tempo, aqui tem um mistério aqui no meio, aqui o tempo passa rápido, eu não sei o que acontece. E a parte final, que eu coloquei aqui, as bases do transformar-se. Nós vimos ali todos os capítulos ali rapidamente, porque é um apanhado, eu me sinto mal, de não transmitir tudo, porque o livro é muito rico, mas nós temos que nos contentar com aquilo que nós temos, porque, como nós falamos, aqui é uma reflexão que vai fininho e riquíssimo, riquíssimo mesmo. E aqui é uma reflexão, Mas e aquela frase do codificador? Eu adoro essa frase, porque essa frase ela nos dá uma ideia da nossa, na nossa situação de espíritos perfectíveis, não de espíritos perfeitos. Ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita, não é o trabalhador espírita, não é A, não é B, é o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E pelo esforço, eu gosto dessa palavra no meio. Assim, gosto no sentido de porque eu sei que é difícil, Gosto que o esforço que empreende no domínio das más inclinações, São dois conjuntos de informações. A transformação moral, que é nascer dentro de nós aquilo que é bom, e ao mesmo tempo impedir aquilo que ainda temos de ruim, que aquilo cresça. São duas coisas que devem ser trabalhadas simultaneamente. Essa frase está no Evangelho segundo o Espiritismo, do codificador, e é dele mesmo, não é de espíritos, é dele mesmo. Vejam como ele soube captar o pensamento dos espíritos superiores. Vejam que o verdadeiro espírito não é o que toma paz, não é o que dá paz, não é o médium, não é o que está na reunião mediúnica, não é o palestrante, não é o presidente da federação, não é o presidente do centro espírita, não é isso. Repararam a grandiosidade dessa frase? É o que está na transformação moral. É essa grandiosidade. Não é o trabalhador, não é aquele que só assiste, não. Então essa frase é bem impactante, Eu trouxe aqui então 6 perguntas que nós devemos fazer, com base no livro do Ney Preto Pérez, que é esse aqui, Manual Prático do Espírito. A reforma íntima tão falada, Então, reforma íntima em 6 perguntas. Aí cada um vai, depois mentalmente respondendo. O que é a reforma íntima? O que é a reforma íntima? É o processo de transformação moral que nós temos que empreender dentro de nós, com base no Evangelho de Jesus, renovado pela doutrina dos Espíritos. Essa é a reforma íntima, tão falada. E todos nós temos que fazer, não há exceção. E por que a reforma íntima? Porque nós descobrimos que somos espíritos ainda imperfeitos, mas perfectíveis, e que nós precisamos construir isso dentro de nós, entesourar dentro de nós esses valores. Esse é o propósito, que vai nos conduzir o quê? À felicidade real, que nós tanto desejamos.
né, que vai nos conduzir a um processo de consciência mais limpa, né, um processo consciencial que reflita melhor as leis divinas. E para que a reforma íntima? Justamente para buscarmos essa felicidade que tanto nós desejamos. Onde fazer a reforma íntima? Na minha mãe? No meu filho? No meu marido? Na minha esposa? Em nós mesmos, né? É ali, né? É no nosso íntimo. Nós podemos até contribuir com a reforma íntima alheia, mas vamos contribuir no sentido de exemplificar. Você tem que fazer reforma íntima. Você tem que fazer reforma íntima. Você vai lá no centro, os casais que são espíritas devem sofrer, eu imagino, né? Porque você ouve isso e não faz isso? Mas não pode ter essa cobrança, porque na verdade os homens nem precisam de reforma, né? Já são mais, né? Os espíritos que dizem, né? Chegar no plano espiritual, André Luiz, ele é um umbral, o pai no umbral, o avô no umbral, a mãe numa região superior. É a única, nasceu do lado, né? Mas não podemos exigir de ninguém, nem de filho, nem de marido, nem de esposa, nem de ninguém. Mas temos que exigir de uma pessoa, de nós mesmos. Né? Isso é imprescindível. Quando fazer a reforma íntima? Daqui a um ano? Eu vou ler primeiro a codificação, eu vou ficar uns 5 anos para ver se eu gosto ou não do espiritismo, vou ver se aquele centro, se eu gosto ou não daquele centro, depois eu faço a reforma íntima. 2023, essa é a minha promessa de ano, né? Começar a academia, fazer a reforma íntima, mas não é, né? Nós sabemos que a reforma íntima, quem soube, né? Quem tomou notícia da reforma íntima, ali é o momento. Tomou a notícia, se conscientizou, já sabe o que é reencarnação, sabe o que é imortalidade, sabe o que é Deus, sabe a missão de Jesus, sabe a missão dos espíritos, reforma íntima, constante, no trabalho, na família, nos parentes, na via pública, na casa espírita, onde nós nos encontramos. E como fazer a reforma íntima? De que maneira? Conhecendo as obras, conhecendo o Evangelho de Jesus enquanto doutrina, conhecendo a própria codificação, os livros complementares que vieram e estão vindo por médiuns sérios, médiuns dedicados ao movimento espírita e médiuns desinteressados. Só assim que os espíritos superiores vão se comunicar. Essa é a parte, né, doutrina, a parte de conhecimento. E também pela prática constante, pelos erros e acertos. Porque quem que vai acertar em todos os momentos da vida, mesmo conhecendo a reforma íntima? Não vai acertar. Ainda nós não estamos nesse patamar. Mas o importante é fazermos, se nós errarmos, né, meditemos um pouco e voltamos de novo nessa seara, constante, porque é a nossa finalidade primeira. Né? Meus amigos, então é isso, né? Passa rápido o tempo mesmo. Eu espero ter despertado essas boas ideias, trazer um pouco de desconforto. Né? Eu senti vários, ainda assim, falando para vocês, né? Eu falo assim, algumas coisas da mente, né? A minha conduta lá no trabalho, a minha conduta lá em casa, né? Vai aparecendo algumas coisas, os espíritos estão aqui, mostrando, né? Alguns slides que não são aqui, né? Estão só aqui. Mas que nós possamos, então, né, prosseguir na nossa reforma moral, na nossa reforma íntima, prosseguir no conhecimento desses ensinamentos de Jesus, conhecer sempre a obra do codificador, ainda é uma parte dela desconhecida, né? Isso é um trabalho, e que possamos transitar por esse planeta com muita coragem, com muita dedicação e cada dia sermos uma pessoa melhor. Como disseram os Espíritos lá no início da introdução do Livro dos Espíritos, o importante é fazer o bem. Né? Resumindo todos esses 47 capítulos, né? Se você me perguntasse, mas qual é a palavra, a expressão que resume o livro? Praticar o bem. Praticar o bem. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus seja conosco. Vou fazer a prece então de encerramento. Tá? Pai Celestial de infinita glória, agradecemos estarmos aqui mais uma vez, com esse conhecimento proveniente da doutrina espírita. Pedimos, Pai, que prossiga iluminando os nossos passos, que possamos desenvolver
o nosso amor, que possamos desenvolver a nossa consciência, que possamos conhecer as suas leis, que possamos caminhar pela terra destemidos, que possamos introduzir dentro de nós esses ensinamentos. Agradecemos ao Mestre Jesus ter estado conosco, lembrando, Mestre, que estamos na sua seara de trabalho, na sua seara de aprendizado, e que possamos entregar aquilo que nós temos de melhor em favor do trabalho de evangelização de todo o nosso planeta, que é a casa que nos acolhe neste momento. E agradecemos aos espíritos amigos que nos incluíram, que estão conosco, que dirigem os nossos passos, que nos aconselham. Se conosco, Pai, se conosco, Mestre Jesus, se conosco, espíritos amigos, hoje e sempre, assim seja.